E numa tarde belíssima de segunda-feira, eu, Fátima Guimarães, estou aqui, diretamente do Curotel, Clínica de Longevidade e Spa em Gramado. É simplesmente maravilhoso falar de saúde. E há 32 anos atrás, Dr. Luiz Carlos Silveira, ele tinha em mente buscar a saúde para o ser humano. Como? Montar um hospital? Não, descartado esta hipótese. E aí veio a ideia de um Curotel, uma clínica de longevidade e spa. E a cada ano foi colocado profissionais para cuidar de você como um todo. E a partir de agora eu converso com o idealizador deste espaço fantástico que cuida de você, que é o Curotel, Dr. Luiz Carlos Silveira. Seja bem-vindo ao programa Fátima Guimarães, ao estado de Santa Catarina. Muito obrigado, Fátima. É um prazer participar de teu programa. Prazer é meu estar aqui. Nós podermos participar, levar algumas informações a teus telespectadores. E eu tenho várias perguntas já em mente, porque quantas histórias, né? Era um sonho seu trazer isto, e foi trazido para a cidade de Gramado. Por que Gramado? Porque Gramado lembrava muito as cidades europeias de colonização alemã, né? Onde os curotéis são estabelecimentos que, ao mesmo tempo, têm recursos de hospitais, mas que não lembram o hospital. E tampouco são os hotéis como nós conhecemos tradicionalmente os nomes dos hotéis. Ou seja, assim, Gramado é uma cidade de colonização alemã, com um clima muito propício, uma cidade montanhosa, enfim, achávamos que aqui era um solo fértil para desenvolver o nosso projeto. O ano passado, eu li, entre linhas, Curotel, entre os melhores do mundo. Hoje, nós estamos no melhor do mundo. Mas para que tudo isso acontecesse, grandes profissionais, histórias que fazem presente até hoje, que é, acima de tudo, a qualidade em cuidar do ser humano como um todo, né, doutor? Minuciosamente. Sem dúvida. E para que esse cuidado possa ser feito, isso é necessário uma equipe multiprofissional, e onde ele possa ser observado nos mínimos detalhes. E o objetivo é de que o cliente possa mudar o seu estilo de vida, fundamentalmente mudar o seu estilo de vida, já que a genética não pode ser mudada. E a propósito disso, devo dizer que o estilo de vida para a longevidade, ele pesa com 53%, é mais da metade. A genética pesa somente com 17%. 20% é meio ambiente e assistência médica, ou seja, nós médicos somos muito pouquinho, é 10% só. Né? Então, o mais importante dentro de tudo isso aí é o estilo de vida, e é onde nós, podemos trabalhar e podemos modificar, e o nosso cliente, necessariamente, Fátima, ele tem que sair pensando diferente depois da sua estada. É uma observância minha, talvez de você também. Hoje eu vejo que a juventude, adolescente, ele está mais pacato, sem tanta disposição, ao contrário das pessoas mais experientes. Acordam cedo, estão dispostos, e hoje a nossa adolescência não está tão assim? Ou sempre foi assim, doutor? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o progresso, a internet, tudo isso aí, tem feito com que as pessoas se tornem cada vez mais sedentárias, mais paradas, né? Menos ativas, mudando seus hábitos, por exemplo, indo até às vezes de madrugada no computador, né? Por consequência, no dia seguinte, se tem necessidade de acordarem cedo, vão acordarem-se fatigadas, cansadas, né? E não tendo até o mesmo desempenho. Então, é inegável que é um progresso enorme. Hoje, acredito que o mundo não se moveria tão bem como se move, as informações estão instantâneas se nós não tivéssemos esse recurso. Todavia, nós entendemos que isso deve ser dosado sempre, tanto para jovens quanto para adultos. E defendemos que essa dosagem entre ter uma atividade física, desenvolver
seus próprios recursos para enfrentar as adversidades e, ao mesmo tempo, ter a tecnologia à sua disposição, acho que esse binômio bem dosado vai fazer muito bem à saúde. Você que se especializou também na medicina preventiva, tá? Com esta modernidade, então ficou mais difícil para prevenir? Não, ao contrário, eu acho que era mais difícil até no início, porque lá na década de 70, quando nós começamos a estudar todo o trabalho de desenvolvimento do CUR, não se falava em medicina preventiva, porque era um país jovem, né, onde se tratava de cuidar da doença e não da saúde. Nós defendíamos o ponto de vista de que deveria se cuidar da saúde. Não era entendido. Hoje, as próprias revistas semanais trazem sempre artigos que alertam para as mudanças em determinados cuidados, ou seja, assim, as pessoas estão muito mais esclarecidas e eu diria assim, e até questiono muito mais do que antigamente, né? Porque exatamente através de internet, enfim, todos os recursos do Dr. Google, né? As pessoas podem buscar informações e questionam nós profissionais da saúde sobre, por exemplo, um lançamento que está sendo feito recentemente nos Estados Unidos ou na Europa. E ainda nem foi validado no Brasil. Mas ela já tem essa informação, especialmente se elas forem portadoras de determinadas enfermidades, né? Então, sob o ponto de vista da prevenção, eu diria o seguinte, que hoje, graças aos recursos, por exemplo, que nós temos de informações na área de genética, informações em campos, como por exemplo da medicina da fibra óptica, que permite que o corpo humano tenha sido devassado. Isso demonstra claramente, por exemplo, nós falamos sempre, olha, o problema do tabagismo, os riscos do tabagismo. Hoje nós podemos, através de investigações, demonstrar claramente os danos que esses trazem, que no passado se fazia através de um raio-x, enfim. Mas as lesões às vezes são muito mais do que na área pulmonar. Enfim, nós temos a comprovação com uma medicina mais tecnológica de informação. Claro que ela não vai substituir, porque nós queremos exatamente que se previna para evitar a doença. Nós defendemos sempre a medicina da saúde, né? Com certeza. E precisamos nos anteciparmos em muitos anos até o surgimento da patologia. Esse é o nosso objetivo. Eu estou com o Dr. Luiz Carlos Silveira, diretamente do Curatel, Clínica de Longevidade e Spa. Olha, você é a pessoa que gostaria de estar aqui, né? Então, o telefone está aí na sua tela, ligue, peça as informações, tem uma equipe de atendimento excelente e você vai tirar todas as informações. Desde 1982, quando nós fundamos o Curatel, certo? A cada ano, novos métodos eram implantados, até chegar no Centro para Auxílio do Estresse, certo? Foi em que ano que vocês colocaram isto aqui? Isso foi em 1990. O CUR abriu em 1982, 1990. 1990. As pessoas ontem para hoje, elas estão mais estressadas? Mais. Nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo, mais cobrador, mais exigente, e as pessoas são levadas até o seu limite. Então, o que nós vemos observando, vamos dizer, numa linha do tempo? O CUR começou com as pessoas que estavam com sobrepeso, tratar de sobrepeso ou obesidade. Aí nós vimos o seguinte, que muitas vezes tratar de sobrepeso ou obesidade não era uma questão meramente de controle alimentar, de atividade física, mas que tinha um emocional como componente nisso. E muitas vezes por trás disso era o estresse que detonava aquela situação, ou seja, gerava uma pessoa ansiosa e ela compensava isso via alimentação. Então, o campo emocional precisava ser atendido. E começamos a ver também o perfil de mudança das pessoas. Primeiro, as pessoas, como já disse, estavam com peso acima do normal. Depois começaram a vir pessoas cujo peso era normal. E até pessoas que precisavam até aumentar de peso, né? Mas com nível de estresse? Mas com nível de estresse muito alto. Então aí nós fomos buscar a tecnologia nos Estados Unidos, país que se reporta maior, talvez, número de estressados,
Sim. E fomos buscar medidas biofísicas do estresse. Ou seja, assim, eletrodos colocados no corpo podiam fazer a detecção do estresse. E, Fátima, muito mais do que mostrar o nível de estresse que a pessoa estava inicial, moderado ou avançado, era de ensiná-las como poder administrar esse estresse quando voltasse ao seu meio. Gente, que aí é ir no meio. Então, a criação do Centro de Controle do Estresse, né? Leitura, demonstração de quanto ela estava estressada, que às vezes ela nem sabia do seu nível, né? Leituras, volto a dizer, biofísicas, porque cruzadas com as leituras bioquímicas, são exames de sangue, nós podíamos colocar a pessoa no nível de estresse que ela estava e os riscos que isso representava, né? Posteriormente, na linha do tempo, novamente, nós fomos vendo que as pessoas desejavam viver mais e melhor. Aí foi a vez do centro, nunca perdendo sempre todos os passos anteriores, né? Fomos ao Centro de Longevidade e Spa, né? Que era para ajudar as pessoas a como poderem viver mais e melhor. E, posteriormente, em 2010, nós identificamos que as pessoas estavam bem fisicamente, mas havia problemas e preocupações no campo da memória. E aí fomos buscar e desenvolver um projeto muito audacioso, porque nós não tínhamos benchmark, era o fitness da memória. Porque nós temos várias memórias. Isso trabalharam neurocientistas nesse instante. E nós poder identificar qual das memórias estava com déficit e poder recuperá-las. Esse é o objetivo, né? Maravilha. E agora, este ano, esse é um projeto que começamos em 2010, e conseguimos efetivá-lo no segundo semestre de 2013. E este ano nós entramos na medicina preditiva, que é a medicina da alta genética. Para nós lembrarmos, em 2002 foi aberto o Código Genético Humano, e hoje nós podemos identificar quais genes não estão bem alocados e poderão desenvolver determinadas enfermidades no futuro. Sério? E isso correlacionar com onde se pode corrigir e como se pode corrigir. É fenomenal trabalhar o corpo humano como um todo, né? Não tenha dúvida. Mas nós não podemos separar o físico do emocional, de forma nenhuma, porque está provado que um problema de ordem física, vou dar um exemplo, uma fratura, que leva uma pessoa que tinha total autonomia e independência a se tornar dependente, isso vai mexer no seu emocional. Ou seja, essa pessoa... Uma coisa está ligada. Esta pessoa vai ter problemas de talvez se tornar depressiva por conta disso. Como de outro lado, uma pessoa que teve uma perda, está tendo uma dor, um sofrimento de qualquer natureza, né, emocional, isso vai repercutir no seu físico, porque ela se desmotiva a fazer atividade física, ela se desmotiva a ter uma alimentação adequada, e isso faz com que ela aumente de peso. Então, não se pode compartimentar o corpo humano, né? O ser humano, dizemos, né? Nós temos que analisar o seu componente físico ligado ao seu componente emocional. É simplesmente maravilhoso, e mais maravilhoso ainda é poder passar esta informação para você. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta diretamente da Clínica de Longevidade Spa Curotel aqui em Gramado com o Dr. Luiz Carlos Silveira. É um instante só. De volta com o programa Fátima Guimarães, diretamente do Curotel, Clínica de Longevidade e Spa, aqui em Gramado, e um dos espaços, né, deste cenário maravilhoso que se chama Curotel. Estou com o Dr. Luiz Carlos Silveira, medicina preditiva. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre este trabalho. E, por exemplo, assim, a pessoa que quer fazer um exame oncológico, quais são os procedimentos para detectar se eu tenho propensão ou não a ter um câncer futuro? Bom, o que estaria, digamos, disponível dentro da medicina clássica, o que se faz são exames de sangue, são marcadores tumorais. Aí tem os masculinos, tem os femininos. Isso
esse exame pode me dar prenúncios para alguma localização de um câncer, o que não significa que efetivamente um exame desse dando positivo a pessoa esteja com a enfermidade. Não, isso para nós médicos significa que nós temos que investigar mais profundamente. Por exemplo, se tiver um marcador positivo para um câncer de pulmão, por exemplo, eu vou fazer investigações que vão variar desde uma tomografia, uma ressonância magnética, um PET scan, enfim, são exames que vão me aprofundar naquela direção, eles são sinalizadores. Mas devo dizer que às vezes um simples processo inflamatório, uma gripe, alguma coisa, pode dar um falso positivo. Então não se faz diagnóstico por um marcador do tradicional. Agora eu quero entrar numa outra página. Eu quero falar dos marcadores genéticos, aí é diferente, né? Aí eu tenho marcadores que são indicativos de que determinadas situações poderão ocorrer no organismo, né? A pessoa tem uma marca no gene para desenvolver determinada patologia, como, por exemplo, hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, né? O infarto, no caso, a pessoa, para alguns cânceres, já tem marca no seu gene, e o objetivo de tudo isto, ou para doenças degenerativas, por exemplo, né? O objetivo de tudo isso é poder desarmar esses genes e não deixar que eles se desenvolvam. Isso não quer dizer que a pessoa tem no momento, futuro, e aí começar a trabalhar. Por isso é predição. Predição significa, é quase como se eu pudesse dizer assim, que hoje a gente estivesse em frente a uma bola de cristal e pudesse estar predizendo o futuro da pessoa. Isso, teoricamente, isso pode ser feito desde um jovem, uma criança, porque essa impressão que está marcada no seu gene está lá, né, como a sua impressão digital, faz uma vez na vida, e isso vai nos dar recursos para mudar o estilo de vida da pessoa e não se desenvolver. Eu vou dizer o seguinte, né? Se ela tem, por exemplo, uma carga genética para um câncer de pulmão, e ela não for fumador, tiver uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, dificilmente vai se desenvolver. Agora, se essa pessoa, que ela não sabe, ela recebeu um pacote de pai e mãe quando nasceu, né? Que são o pacote genético, né? E ela tiver uma marca para um câncer de pulmão e for um fumador, muito provavelmente isso vai aparecer, né? Ou comer mal, ou tiver, enfim, outros fatores de riscos. Então, o objetivo é desarmar esse gene. Que maravilha! Esse é o objetivo. E como é que está sendo este trabalho desenvolvido hoje aqui no Curotel? Bem, nós, como sempre, a clínica é soberana, no sentido de que aquilo que é clássico dentro da medicina, a anamnese, o interrogatório complementar, o exame físico, isto é determinante, né, o principal dentro disso aí. Mas depois, então nós vimos assim, tem histórico familiar para hipertensão, tem histórico familiar para diabetes, tem histórico familiar para câncer, e aí nós podemos sugerir, então, fazer o exame genético. As pessoas estão buscando isso? Elas é uma coisa muito recente isso aí. A parte da predição ainda é algo muito novo. Então é quase muito primeira novo mão no pro mundo. Programa, né, aqui, se o nosso código se o nosso código genético foi aberto em 2002, é muito recente. Nossa, isso aí. Que e agora estão se fazendo a composição, porque na verdade são 4 nucleotídeos, que os telespectadores possam entender, mas que se ligam lá no núcleo da nossa célula. E eles podem estar ligados errados por uma série de fatores que fazem com que essas ligações não estejam harmônicas. Isso significaria, de uma forma muito simples, são mutações. Bom, o resultado é o seguinte, seria embrião para determinadas enfermidades. E através de atividade física, controle das emoções, de uma alimentação adequada, porque a alimentação tem muito a ver nesse processo de poder desarmar esse gatilho que está armado, né? Então é muito importante, porque existem alimentos e que já o exame me dá quais são esses alimentos. Eu vou dar um outro exemplo. Que bom, muitas vezes para a pessoa emagrecer, né? O que se faz? Vamos reduzir carboidratos de uma forma absoluta, ou seja, assim, retiro pão, massas, doces, tudo, né, de carboidratos simples.
Hoje, com a genética, nós podemos saber, com a avaliação genética, de que às vezes determinado carboidrato pode ser importante para a pessoa emagrecer. Eu quero explicar, assim, de uma forma muito simples, que ele é como se fosse o comburente para emagrecer. Então, a retirada dele não beneficia. Vou dar um outro exemplo, que é a gordura no fígado. Se chama esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. O que se fazia ou se faz até hoje? Se remove a gordura da alimentação da pessoa. E o curioso é que se via que cada vez mais o fígado estava se tornando gorduroso, mesmo zero gordura, vamos dizer. E o fígado ia aumentando a gordura. Com a genética se descobriu porque o organismo interpreta que se não tiver gordura na alimentação, ele não precisa fabricar colina. Para entender, é uma espécie de um detergente da gordura, que derreteria a gordura. Então, não tendo essa informação adequada, fica fabricando mais gordura no fígado. O que tinha que se dar para agora, que se sabe pela genética, é dar as gorduras boas, que aí ajuda a reduzir a gordura do fígado. Por isso que ele é um outro mundo, é um outro passo, é um outro patamar da medicina. Por isso que ele recebeu o prêmio de destaque da medicina preventiva. Como foi receber este prêmio? Como foi essa homenagem, doutor Luiz Carlos? Olha, eu me senti muito gratificado, especialmente por ter o reconhecimento de colegas de centros de referência, como o grupo do Einstein, do Sírio-Libanês, do INCOR, do Oswaldo Cruz. Esse grupo foi que me escolheu. Então, foi um reconhecimento efetivamente outorgado pelos meus colegas. Agora, que reconheceram isso aí, e a carta do Congresso ficou exatamente de que o futuro da medicina é preventiva, coisa que nós já fizemos há 32 anos, né? Agora, hoje, no CUR. Hoje você vive dois sonhos, na verdade, né? Que é este prêmio reconhecidíssimo e também o prêmio mundial, que o Cur-Hotel está em destaque. Sabe que na nossa reflexão de família, nós vamos olhar o nosso planejamento estratégico. Lá em 2004, nós escrevemos, eu não lembrava mais, se não tivesse escrito eu não lembraria, por isso que nós queríamos ser o melhor do mundo. E acabamos 10 anos depois vindo a concretizar isso aí. Em 2014 recebemos o prêmio. Até eu falei com a doutora Mariela, muito trabalho, muita dedicação, uma equipe redondinha, né? Para trabalhar em conjunto mesmo, senão não flui, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Fátima, precisa-se de um grupo. Nós sempre acreditamos que é exatamente o feixe que torna, que dá resistência, né? Que vai apertando todos os dias. Os nossos profissionais, todos eles têm uma missão muito clara, que é de ajudar o nosso cliente, né? E é de um desafio constante, é de fazer com que ele mude, ele tem que sair daqui pensando diferente. Né? Isso é o mais importante, porque nós sabemos que o meio de onde ele é oriundo vai continuar igual, no trabalho, na família, tudo mais. Agora, a reação dele frente a essas demandas é que tem que mudar. E isso, essa equipe ajuda a fazer isso. E eu preciso fazer uma pergunta para o doutor Luiz Carlos. O que causa o câncer? O que causa o câncer são vários fatores, né? Desde fatores químicos, fatores físicos, eu dou exemplo, fatores químicos, os produtos do cigarro, por exemplo, os determinados agrotóxicos que vêm pelos alimentos, mas e aí? Fatores físicos, nós estamos num mundo cercado disso aí. E aí? Fatores físicos de radiação solar, aqui o Sul tem um alto índice, no Brasil o maior índice de melanoma, de câncer extremamente agressivo, né? Até talvez pela origem, nós somos mais caucasianos, então menos proteção contra a radiação solar, a camada de ozônio. Então não temos como fugir, o ser humano. E o estresse, que por si só já havia, tentando tornar simples, via estímulos constantes que nós produzimos pela suprarrenal ativada pela nossa hipófise, faz com que a nossa imunidade baixe, e ao baixar a guarda, nós diminuímos a vigilância sobre as nossas células, ou seja, os nossos guardas celulares ficam com as mãos amarradas e eles, portanto, não fazem a defesa adequada das células, né? Então, os fatores predisponentes ao câncer são de diversos segmentos, diversas naturezas.
Olha, muito boa, muito proveitosa a nossa entrevista, né? Isso é uma equipe que faz toda a diferença. Nós temos aqui no Curatel, são 11 médicos. É, né? Um grupo fora os fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, né? Um time. Grande. Agora, nesse horário que estamos conversando, estão reunidos para debater os casos clínicos que entraram ontem, no domingo. Que bacana. Agora, assim, ó, eu cheguei no número 1 do mundo e para manter, tem que estar buscando sempre. Como é que procede daqui para frente, doutor Luiz Carlos? O senhor não se preocupa no amanhã? Vamos trabalhar hoje? Não, absolutamente. Nós estamos constantemente criando novos desafios na equipe. Nós não entramos em zona de conforto. A síndrome de sucesso não existe no corpo. Mesmo com 97% de índice de satisfação dos nossos clientes, que é um índice altíssimo, nós sempre achamos que nós temos que melhorar mais. Bom, então o senhor está satisfeitíssimo com tudo que está acontecendo, toda essa trajetória diante da medicina. O que mais chamou a sua atenção, assim? O que mais chama a atenção, que é extremamente gratificante para toda uma equipe, é dizer assim, o CUR mudou a minha vida. Eu, a partir da estada no CUR, eu não sou mais o mesmo. Eu fiz as pazes comigo mesmo. E essa que nós recebemos via e-mails de clientes que depois já deixaram o CUR, dizendo que a sua saúde melhorou, que o joelho que tinha que ser operado foi postergado a cirurgia porque ele emagreceu, melhorou a mobilidade, etc. Isso é o que a gente mais marca, né? É um grande motor para nos alavancar, para continuar sempre no desafio. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa Fátima Guimarães e o trabalho, né, que vocês vêm desenvolvendo é simplesmente encantador. Faça o convite para quem está nos assistindo. Comece a mudar hoje, agora. Não deixe para a próxima semana. É agora. É determinação. É isso que eu aconselho. Mudar em todos os sentidos. Comece agora. Passe a se gostar mais. Tá certo. Tudo de bom para o senhor. Valeu.